Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Pois é, aqui mais um vídeo, né? Nos comunicando, muito embora eu não possa ouvir vocês, não possa haver uma troca de palavras, né? Uma conversa, mas quando eu gravo um vídeo, eu não fico com expectativa, sinceramente, de que imaginando como vai ser aceito, se vai ser aceito ou não, qual vai ser o resultado. Eu me coloco muito na questão do meu intuito, do meu objetivo, a minha intenção, quando eu gravo um vídeo, compartilhando experiências, conhecimentos, e conhecimentos que todos os conhecimentos estão ao alcance de todos no universo. E então, mas é uma comunicação. Por que é uma comunicação? Porque é uma transferência, um movimento de informação, um movimento de energia que está sendo captado. Tem aqui o emissor, tem aí o receptor, os receptores, e com o tempo a gente vai desenvolvendo cada vez mais essa sensibilidade, perdão, essa sensibilidade de pelo menos ir sentindo, né? Não diria resposta, mas nos sentindo como a gente fica depois de gravar um vídeo. Se fica se sentindo bem ou não. Porque se eu terminar um vídeo de gravar e não estiver me sentindo bem com aquilo que eu disse imediatamente, eu não vou veicular de forma alguma, né? Mas antes eu sempre me concentro, procuro me concentrar e pedir muito auxílio para que eu possa realmente ser um canal, porque o conhecimento não vem de mim, ele vem através de mim. Experiências passadas também que fui passando com o tempo, conhecimentos que eu fui acessando com o tempo, né, experienciando, porque a vida é uma grande experiência, e é uma grande experiência da nossa alma. Então, tudo isso traz aí uma enormidade, né? Como que eu posso falar? Uma dimensão incalculável de energia, para resumir tudo de energia, né? Com tudo isso. E é o que eu procuro realmente transmitir para todos isso, compartilhar. Né? Espero que esteja sendo bom para vocês, mas como eu disse, não é tranquilo. Deixa lá, descarta, observe sem absorver. Se for absorver alguma coisa, absorva, senão não, está tudo bem, tranquilo. Né? Eu não estou aqui para polemizar, né? Defender alguma opinião, tese, até porque eu acho que opinião só é importante para quem tem. Né? Opinião é só importante para quem tem. Porque para mais ninguém. Por quê? Porque é o olhar de cada um, em cada situação. Muitas vezes nós pedimos uma opinião, mas muitas vezes a opinião é só para, sei lá, tentar ter uma referência. Mas hoje em dia eu já até vejo isso também de uma maneira cada vez mais distante, né? Quando eu converso com alguém, eu prefiro muito mais saber da pessoa o que ela pensa daquilo, o que ela entende daquilo, como ela vê. Né? Não dê uma opinião, né, em relação a isso. Não, é uma troca, né? É um compartilhamento mútuo, né, de vida em todos os aspectos. Então, por isso que eu acho que é importante isso. E a questão da comunicação, né? Essa comunicação, né, que existe, que a gente vai buscando cada vez mais, né? Porque uma coisa é aquilo que eu digo, a outra coisa é o que a outra pessoa entende. E está tudo certo, porque ela vai entender conforme toda uma experiência
de vidas passadas que compuseram daquilo tudo, né? Aquele conjunto todo do que é hoje, né? Então vem trazendo tudo isso com uma história totalmente diferente de vida, com referências diferentes, significados diferentes também para cada situação. Isso é muito importante a gente entender e respeitar nas pessoas, né? Que se a pessoa vê de uma maneira totalmente diferente, é do jeito dela. E ela está errada? Não, ela não está errada. Eu vou dizer, não, mas você está errado. Que está vendo? Não, ela está vendo do jeito dela. E quem sou eu para dizer que alguém está errado, que alguém está certo? Eu busco a minha verdade, as minhas referências, os meus significados, e ressignificando cada vez que eu achar que é necessário. Não aquilo, pronto, é isso aí, acabou, acabou, não vou mudar disso, poxa vida. Isso é estagnação. Isso simplesmente é não fluir com o universo que está em constante mudança. Está constantemente mudando. Então, por isso que nós vamos nessa nossa troca. No vídeo anterior, né, eu falei sobre a questão das palavras, as palavras temos cuidado com as palavras pela energia, porque tudo tem a sua energia, o que nós utilizamos, né, e que muitas vezes pode nos trazer uma mensagem, uma energia nada positiva. Então, descartar aquilo, né, evitar ou não simplesmente descartar aquilo. E outras vezes, também oportunidades que nós temos grandes de virem mensagens com palavras, né, com conteúdos de energia muito, muito, muito enriquecedores, que acrescentam muito ao nosso a expandir de consciência. E aí nós temos a questão de expansão de consciência, a expansão moral, né, o resgate da consciência, o resgate dessa moral. E essa moral, quando eu falo, é o que estar em sintonia, em fluxo com as leis do universo. Isso sim, né, das leis divinas. Isso aqui eu não estou falando nada de religião, de forma alguma. Estou falando de espiritualidade, de essência, daquilo que nós somos. E, como exemplo, esses dias veio para mim que eu achei muito interessante, né, lembrando de algumas canções, né, que fizeram parte da minha história e fizeram parte também da história de muita gente também, né, que trazem consigo uma mensagem muito verdadeira. Um exemplo disso, para mim, que está muito neste momento, de repente lá para frente pode ser outro, lá para trás foi outro, né? Porque em cada momento você está com uma determinada consciência preparada para absorver aquilo que você vive naquele instante. Por isso que muitas vezes a gente lê um livro, uma hora tem um significado, outra hora não tem, ou tem um significado muito mais expandido, e assim por diante. E uma dessas canções, que é muito conhecida, bastante conhecida, eu vejo que fez muito sucesso e faz e sempre vai fazer sucesso, é a música Tocando em Frente, do Almir Sater, né? Do Renato Teixeira. Essa canção, ela é de uma verdade assim, traz uma verdade de maturidade, de consciência, de vida, de sabedoria, mas muito grandes, muito mesmo. Que depois, com o tempo, a gente vai se identificar muito. A gente, a gurizada, os mais jovens, não, porque ela fala, né, ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Tudo bem, pode ter muitos jovens que já tenham tido em pouco tempo de vida, desta vida, de uma vida, tantas emoções, tantas experiências, né? Passou por tantas experiências emocionais,
Sim, mas normalmente é com o tempo que nós vamos adquirindo e vamos adquirindo a maturidade. Muito embora nós sabemos, às vezes uma criança, um recém-nascido, ele já vem, ele recebe, ali ele encarna, né? Só que ele já teve várias vidas passadas. E é o que muitas vezes a gente chama de uma alma antiga, que está ali, que trouxe uma experiência muito grande. Mas se tratando, vamos falar aqui desse contexto nosso, que já está numa profunda transformação, né? Então, o Tocando em Frente é isso. Então, ela fala justamente, né, de como traz para nós essa mensagem. Quando o Romir Sater relatou num programa, né, falou da história dessa música, olha, eu acho que até ele comentou, se não me falha a memória, nesse relato dele, nesse depoimento dele, né, que aquilo lá foi como se fosse uma psicografia, né, porque a canção ficou pronta em meia hora. Letra, música, tudo, simplesmente veio. Né? Veio para ele uma inspiração, e nessa inspiração ele fez essa música. Né? Olha só que mensagem, olha como que as mensagens vão chegando de várias formas, vários formatos e por diversos canais. Então, quanto mais nós estamos abertos a receber numa busca de expansão de consciência, numa busca de percepção da verdade realmente, né? Das leis divinas, desse entendimento dentro de nós, porque isso vem através do autoconhecimento, mais nos abrimos para receber tudo isso. Essa vastidão, essa infinidade mesmo de energia. Então, isso acontece com várias canções. Muitas marcam, né, por várias razões também, e trazem essas suas mensagens. E às vezes a gente conhece a letra, claro, né, já recebe, né, já absorve aquela letra, daqui a pouco a mesma letra absorve vai já de um outro jeito, e assim por diante. Então, é observar. É nos observar, porque nos observando nessa caminhada do autoconhecimento, porque né, é um caminho, não é um destino, porque isso é para a eternidade, nós vamos recebendo cada vez mais isso. Então é muito bom, né? A ponto de muitas vezes nós, quando nos recordamos de algo que antes foi muito triste, hoje vemos de uma maneira diferente, que é ressignificar aquilo. O que antes foi uma tristeza, uma decepção causada por alguma situação, hoje nós vimos como motivo e como oportunidade verdadeira de transformação, de crescimento. E esse crescimento cada vez nos trazendo o autoconhecimento e nos trazendo paz. Nos preparando para um dia melhor. Ah, mas de repente quer dizer que não vão haver mais turbulências? Claro que vai. Só que nós vamos lidar de uma forma diferente com essas turbulências. Essa é a questão. Nós vamos aprendendo a encontrar em nós todas as respostas, as ações necessárias naquele momento. Seremos cada vez mais ação e não reação, porque nós vamos primeiro parar, sentir e identificar, para que depois a gente possa agir. Por isso é ação. A reação não há. É uma ação que não há reflexão, não há sentir. Simplesmente aquilo que tem dentro de nós vai reagir de alguma maneira, como um instinto, né? Seja ele qual for. Então, como é da própria natureza do ser humano, de ter no cérebro essas duas questões, ou lutar ou fugir. Né? É um dispositivo de autoproteção, de preservação. Mas tanta coisa já mudou, né? Tanta coisa já mudou. Já pensou sobre isso?
né? Tem muito. E vamos aí continuar ouvindo música. Eu gosto muito, já falei, eu gosto muito de música. Vocês estão vendo aí esse violão aqui, né? Porque já quando eu era guri, eu aprendi por pouco tempo tocar violão, mas foi numa circunstância que pouco tempo eu deixei, né? Uma situação que foi meio complicada, porque eu já tinha que saber rapidinho tocar muito bem, né? Muita gente achava que eu já tinha que saber isso aí logo, né? E eu acabei deixando. Falei, não, deixa para lá. Mas sempre já estava em mim, né? Essa questão de apreciar a música. E hoje de uma maneira muito mais ampla e muito mais profunda também. Agora eu tenho que aprender mesmo a tocar violão, porque eu gosto demais, eu gosto de música, e o violão, para mim, eu tenho uma identificação muito grande com o violão, e eu vejo como um instrumento também extremamente versátil. Então, vou por aí, então vou aprendendo por aí, né? A tocar o violão, porque de criar com a música grandes momentos, como eu falei, como a música faz parte da nossa vida, marca momentos em nossa vida das mais diferentes emoções, recheados dos mais diferentes sentimentos também. A música tem esse poder, como também, dependendo da vibração que for essa música, da energia dessa música, ela também pode fazer um efeito totalmente adverso. Nada positivo também. Nós temos que observar isso com cuidado. Mas com o tempo, a gente já sente, né? Se ouve uma música, aquilo não ressoa, falando, não gostei daquela canção, não gostei daquele ritmo, não gostei daquele som, né? Então, quer dizer, a gente vai entendendo também, porque a música é uma grande forma de comunicação de energia. O universo é som. Então, é por aí. O restante, essas que não, né, não ressoam, são distorções. Eu vejo distorções de energia. Tá? Então, gente, é isso. Mais uma vez falando sobre comunicação e eu comunicando isso para vocês também, de vida, de experiências também, e que certamente se identifica com muita gente, com a vida e história de muitas pessoas, como eu me identifico com a história de muitas pessoas mesmo, né? Então, é por aí. É realmente uma troca, porque estamos todos ligados. Todos estamos ligados. Nós somos um. Somos um com a fonte. Com a fonte que criou tudo. Certo? É isso aí, gente. Gratidão, mais uma vez, por ter assistido esse vídeo. Curta, se achar por bem compartilhar. Até esqueço de falar isso, né? Nos outros vídeos que eu gravei, eu nem me preocupava com isso, né? Mas hoje eu vejo o porquê. Que também que é dessa maneira, como que eu faço, espontânea. Como é, de repente, algo que você ouve, que você fala, puxa, é bom eu passar isso adiante? Passe. Não, não é, não vai. Tá tudo certo. Tá bom? Tá ok? É isso aí. Um grande abraço. Gratidão. Até o próximo vídeo.